TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu. Que todos nós possamos ser edificados através do programa de hoje. Nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Marcelo Escobar, de Santa Cruz do Sul, que vai compartilhar um pouquinho do seu testemunho, de como ele veio para o Senhor e tudo aquilo que Deus trabalhou na sua vida, porque nós somos membros, uns dos outros, e cada vez mais nós precisamos buscar do Senhor, ter essa consciência, do corpo, que quando nós compartilhamos, quando nós nos abrimos, e muito tem sido falado sobre isso, outras pessoas também recebem, todo o corpo é edificado, todos nós crescemos em vida, Mas quando nós nos fechamos, quando nós ficamos como membros individuais, no individualismo, no isolamento na vida da igreja, nós não vamos obter um crescimento como Deus espera de nós, Porque Deus, Ele nos quer sempre juntos para que nós venhamos uns trabalhar nos outros e nós possamos também ter esse crescimento de aprender a compartilhar, a edificar os nossos irmãos, e é por isso que nós temos esse trabalho da TV Menorá, do Pão de Judá, onde você assiste os testemunhos, o compartilhar da palavra de muitos irmãos, porque tudo isso faz parte da mutualidade do corpo de Cristo. E hoje nós estamos aqui com o testemunho do nosso irmão, que realmente, com certeza, você vai se edificar, você vai se identificar com aquilo, porque todos nós passamos sempre por coisas semelhantes, que Deus opera no nosso coração. Então, eu gostaria que o irmão compartilhasse, apresentá-lo agora, Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã. Uma boa noite para os irmãos. E que Deus venha abençoar todos os irmãos que estão ouvindo, Porque o nosso testemunho ele é muito importante para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento espiritual de todos os irmãos, Todos os irmãos que estão chegando e também todos os irmãos que já estão há alguns anos buscando o Senhor. Então, como a irmã estava dizendo, eu sou aqui de Santa Cruz, natural aqui de Santa Cruz, mas aos 5 anos eu fui morar em Cachoeira do Sul. E lá em Cachoeira do Sul, eu fui morar para lá com meus pais, com meus avós na época. E o meu pai recebeu uma transferência para lá, para ir trabalhar para lá, e a gente foi, nossa família. E depois, passado alguns anos, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, a minha mãe e meu pai acabaram tendo um conflito de relacionamento e acabaram se separando. E isso foi muito, muito doloroso para mim, assim, quando criança, porque eu não conseguia entender, como os dois se separaram, por algum motivo. Eu nunca tinha visto eles assim brigando ou discutindo assim de uma forma exagerada, E aquilo para mim foi um baque, assim, porque aquilo moveu muito dentro de mim, como quando criança. Então, o pai e a mãe se separaram e o pai acabou saindo de casa. E um filho, quando ele fica desamparado, do seu pai, principalmente, ele acaba depois se envolvendo com muitas coisas do mundo, Porque, querendo ou não, a mãe sempre cuidou de nós, sempre nos deu conselhos, mas eu sempre tinha uma intimidade muito grande com meu pai. Nós saíamos juntos, nós jogávamos bola junto, eu ia junto com ele para a brigada, porque ele é brigadiano, ele fazia educação física, e a gente tinha um convívio muito bom, sabe? Então, a partir daquele momento que aconteceu a separação deles, eu acabei ficando muito, muito rejeitado, sabe? Senti muita rejeição, assim, e acabei ficando muito
muito frustrado, assim, sabe? Porque eu sempre me espelhava nele, né, como um pai. E espelhava nele como um pai porque nossa família, né, na época, era uma família religiosa, uma família tradicional, né, que busca religião pagã, né? Então eu comecei no colégio, comecei a ter influências de amigos, né? Aí, praticamente com 12 anos, eu já comecei a fumar. Daqui um pouco eu comecei a sair de noite com meus amigos, né? Amigos entre aspas, né? Porque, na verdade, eles estavam junto comigo porque eles também não conheciam Jesus, né? E eu também não. Então, nós saímos somente para fazer coisas erradas na rua, né? Imagina uma criança com essa idade, o que ela ia fazer até altas horas da noite. E naquele momento também, eu estava mais ou menos com 12, 13 anos, a mãe também estava muito desamparada, né, com a separação. E ela acabava indo para as amigas dela, eu acabava ficando sozinho em casa. Às vezes eu cuidava da minha irmã, eu tenho uma irmã, né? E eu acabava ficando em casa com ela, às vezes cuidava ela, às vezes a mãe levava ela junto e eu saía de noite, ia para o colégio. Às vezes comecei a ficar muito rebelde, sabe? Muito rebelde mesmo. E aquilo começou a destruir a minha vida. Porque hoje eu sei o que é rebelião, o que é a rejeição, né? Praticamente estou aprendendo, né, do Senhor Jesus o que significa isso, né? Porque somente o Senhor sabe o que tem no nosso coração. Então eu acho muito edificante um versículo que tem em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, onde diz que não há nada impossível para Deus. Então, o Senhor, sabendo, né, que a gente já é escolhido desde o ventre da nossa mãe, Ele nos deixa passar por muitas coisas, né, na nossa vida. A gente passa por muitos momentos assim de aflição, de tribulações, já desde criança, né, para nós entendermos que quando Deus ele nos resgata, para a gente entender o amor dele nas nossas vidas. Então, naquele momento onde a minha mãe e meu pai estavam separados, praticamente eu fazia o que eu queria, eu ia para onde eu queria, eu usava o que eu queria. Aí daqui um pouco eu comecei a sair com uns amigos, né? E eles usavam droga. No primeiro momento eu não usava droga, mas a tentação ela sempre vem, né? A tentação está sempre em derredor. No primeiro momento eu não usei, mas daqui um pouco eu comecei a usar drogas. E comecei a usar drogas. Daí eu comecei a tentar suprir no meu coração, né, aquilo que eu não tinha encontrado na minha família, que era aquela rejeição, né, aquela rebelião, talvez aquela falta de amor que eu tinha no meu coração. Eu comecei a buscar a vida do mundo, os frutos das trevas, né? E comecei a usar drogas, comecei a beber, comecei a sair em festas. Daqui um pouco eu já estava namorando. E com mais ou menos 15 anos, eu vim morar na cidade de Vale do Sol. Cidade de Vale do Sol, com a minha mãe e com o meu padrasto. Ali onde ela tinha arrumado outra pessoa, né? Eu vim morar com eles ali, e mais os meus irmãos. E a partir daquele momento ali, eu comecei a ver de forma diferente, né? Comecei a crescer, comecei a entender, né, que nem tudo aquilo que eu pensava era certo. Então, muitas vezes eu debati, muitas vezes de frente com a minha mãe, muitas vezes de frente com o meu padrasto, porque eu não aceitava nada que vinha deles. Não queria me submeter à autoridade deles de maneira nenhuma. Principalmente dele, né, do meu padrasto, porque eu sempre dizia que ele não era meu pai, mas sim, ele era um pai para mim, né, porque ele estava sempre junto comigo nos momentos que eu precisava, né? E a minha mãe, eu também me levantei muitas vezes contra ela, né? Até que um dia, quando mais ou menos eu estava com 16 ou 17 anos, eu estava na extrema rebelião, sabe? Eu estava muito rebelde, eu já não obedecia mais, eu
eu ainda usava drogas, né? Estava bebendo mais, estava fazendo praticamente coisas assim terríveis para a minha vida e para a vida da minha família. Porque as drogas, né, ela não somente destrói a mim, mas ela também destrói a todos aqueles que estão em meu redor, né? Destrói todos, porque ela contamina as pessoas, porque tu fica uma pessoa extremamente nervosa, uma pessoa impaciente, né? Então, a minha mãe disse para mim um dia, né, até me lembro até hoje, e eu sempre já pedi perdão para ela por isso, né? Um dia eu estava muito revoltado com ela de coisas que eu tinha feito e ela estava me acusando, né? Porque realmente ela estava certa. E eu acabei me levantando contra ela, assim, né? E ela disse para mim que era para mim morar com meu pai lá em Cachoeira. E eu fui. E o meu pai sendo brigadiano, né? Eu fui morar com ele. Aí começou a ficar de uma forma diferente a minha vida, sabe? Mas mesmo assim, ainda me faltava uma coisa, né? E meu pai sempre dizia para mim estudar, para mim arrumar um serviço. Mas mesmo assim eu nunca dei bola, sabe? Nunca queria receber ordens, nunca gostava de ter autoridade na minha vida, né? Então eu comecei a estudar lá e aí tive uns problemas com ele e com a minha madrasta, né? Pra ver como eu era uma bênção, né? Todos os lugares que eu ia eu sempre arrumava muitos problemas. E então naquele momento eu acabei voltando. Depois mais ou menos de meio ano, um pouco mais, morando lá com meu pai, eu voltei para o Vale do Sol novamente com outros pensamentos, né? Tentei largar das drogas pela minha própria vontade, assim, pela minha própria força, mas diminuí, sabe? Diminuí, mais ou menos lá com 18, 19 anos, diminuiu bastante. Daí eu estava namorando na época, né? Uma pessoa, e daí essa pessoa era uma pessoa, assim, uma família bem tradicional, né? Uma pessoa que também não usava drogas, né? Uma pessoa bem bacana. E a partir daquele momento eu tentei me segurar pela minha própria vontade de não usar mais drogas, né? Aí na época Deus já tinha feito um milagre na minha vida, que era de eu deixar de fumar, porque eu fumava, né? Então Deus me tirou aquilo, mas eu não sabia que tinha sido Deus, né? Porque eu nunca tive um contato com a Bíblia, nunca fui em crisma, nunca fiz crisma, nunca fui em nada. Quando eu ia a algum lugar ou alguma igreja, era só no momento que a noiva e o noivo entravam lá dentro e eu ficava esperando a porta. Para o momento que eles saíssem, eu já ia para a festa com eles. Então era assim que era a minha vida, era praticamente dissoluta. Era uma vida muito distante de Deus. Eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, né? Sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas quem era Jesus, o que Jesus tinha feito por nós, isso eu não tinha essa realidade na minha vida. Então, eu namorei com essa pessoa, morando aqui na cidade de Vale do Sol, e depois de alguns anos eu completei os estudos, segundo grau, comecei a fazer faculdade aqui em Santa Cruz. Aí fiz concurso para a brigada, fiz concurso para o exército, né? Estava tentando suprir alguma coisa no meu coração que eu não sabia o que era, né? Porque eu não tinha entendimento que Deus é o único que pode suprir o meu coração, suprir as nossas carências, né? E aí fiz concurso da brigada, praticamente passei em tudo, mas eles não me chamaram, né? Então, vê que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tudo que Deus faz na nossa vida é para mostrar para nós que ali na frente tem coisas mais excelentes, né? Mas até então eu não conhecia Deus ainda. E depois eu acabei tendo problemas com essa minha namorada, e a gente acabou se separando, e eu acabei praticamente voltando aos rudimentos antigos, piores ainda, né, do que eu fazia antes. Comecei a usar drogas de novo, mas drogas pesadas, né? Comecei a ter umas companhias pesadas,
E a minha vida estava muito frustrada, porque eu não sabia onde eu ia mais. Eu estava passando por momentos de dificuldade, assim, onde eu pensava, mas eu já fiz concurso para isso, fiz concurso para aquilo, estou estudando e não consigo nada. O que vai ser de mim agora? E aí passou pela minha cabeça de tirar minha carteira para ônibus, porque eu sempre gostei muito de dirigir. E com 23 anos eu fiz a minha carteira, passei a minha carteira para motorista de ônibus, né? E aí comecei a trabalhar numa empresa em Lajeado. Praticamente eu trabalhei uma semana lá de motorista. E Deus fez um grande arranjo, né? Onde eu sofri um acidente em Lajeado em 2008. Sofri um acidente lá e acabei tendo traumatismo craniano, onde 2 pessoas faleceram no momento do acidente. E a partir dali Deus começou a mover algo muito grandioso na minha vida, que está acontecendo até o dia de hoje, né? Porque a obra que o Senhor começa, Ele nunca para, né? Que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 1, que a boa obra que Deus começa, Ele nunca para. Então, em 2008, eu sofri esse acidente e a partir dali, quando eu já estava no hospital, a minha prima, que na época já fazia parte da Igreja do Senhor Jesus e faz parte da Igreja do Senhor Jesus, ela é minha irmã em Cristo, né? E é minha prima. Ela ligou para minha mãe e perguntou se eu gostaria de uma oração. Isso depois que eu saí da UTI. Eu tive praticamente na UTI em coma umas 2 semanas. E depois que eu saí da UTI, ela enviou um irmão lá, conseguiu enviar um irmão lá dentro do hospital para fazer uma oração do novo nascimento. E ela um dia disse para mim que foi uma luta, né, assim, muito grande para conseguir enviar uma pessoa lá dentro, né, para poder fazer uma oração e para mim também aceitar, né, porque ela disse sempre que ela olhava para mim e outras vezes antes, quando eu ainda estava em Cachoeira, eles já iam na Igreja do Senhor Jesus Cristo na época. E ela, algumas vezes ela me convidou assim, mas eu nunca tinha dado bola, sabe? Nunca me preocupei com isso, porque imagina, né? Eu sendo crente, né? Eu nunca imaginava eu com uma Bíblia debaixo do braço, né? Uma Bíblia de frente aos meus olhos, eu lendo a palavra, eu nunca imaginei isso. Então, algumas vezes ela me convidou. E também, uma vez, a minha mãe também, uma época que ela se separou do meu pai, no momento de aflição que ela estava, assim, ela me levou numa denominação onde eu não consegui ficar praticamente meia hora lá dentro, porque aquela pessoa, né, aquele irmão lá dentro começou a gritar, e eu comecei a rir e não parava de rir mais. E a minha mãe, né, começou a dizer para mim, para, guri, para de rir, né? E eu dizia para ela, eu não consigo. Ela disse, então tu vai lá para fora, se tu não consegue parar de rir. E eu peguei e saí para fora, né? E a partir daquele dia, eu nunca tive mais, né, num lugar assim, porque eu tinha vamos dizer assim, uma resistência muito grande enquanto a isso, né? Porque é o que o jovem tem hoje. Porque o jovem tenta suprir o coração dele nas coisas do mundo. E é o que eu tentava fazer. Suprir meu coração com as coisas do mundo. Tentava suprir com festas, com droga, com bebida, namorando, né? E aquilo nunca me trazia uma felicidade. Parecia que sempre quando eu estava, as coisas começavam a ficar bem, daqui um pouco, quando estava chegando no finalzinho para as coisas ficarem bem, as coisas caíam tudo novamente. Então tudo aquilo que o inimigo nos dá, né, ele nos tira. Ele nos dá só para nós ficarmos um pouco alegres, né, usufruirmos das coisas dele. Daqui um pouco ele vem e nos passa uma rasteira, né, onde a gente cai e acaba ficando frustrado, acaba ficando impaciente.
Mas eu glorifico a Deus, né, porque Deus soube o dia, né, que Ele me alcançou. Foi pela dor, mas o Senhor me alcançou. Amém? Amém. Cada um de nós tem uma história com Deus, né? E hoje você tem visto, né, acabado de assistir o relato do nosso irmão, você que é jovem, né? Ou irmãos também que se encontram numa situação, como nós buscamos coisas naturais para suprir um vazio, né, que só Deus pode suprir no nosso coração. Isso é muito importante, né, como o nosso irmão colocou, que somente o Senhor pode transformar, somente o Senhor pode nos suprir, e não adianta nós buscarmos, né, como diz na palavra, que é como a sanguessuga, né? Quanto mais suga, pior vai ficar, né? Quanto mais a gente alimenta a rejeição, a carência na nossa vida, mais aumenta aquele buraco, aquele vazio, né? Vai ficando maior na nossa vida. Então, nós precisamos realmente de Cristo Jesus, porque Ele é o único que supre. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco, porque nós vamos passar aqui o resultado, né? O final dessa história. Fique conosco. Janela do Céu.